Buenas! Tudo bem com você? Eu sou o professor Leonardo de Andrade e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os meus 5 livros favoritos da vida. Já se inscreve no canal, deixa o gostei embaixo e ativa o sininho. Se você quiser me apoiar aqui no canal, basta fazer um Pix a partir de R$1 para oleonardodeandrade@yahoo.com. Bora lá? Bueno, gente, vocês pediram aqui no YouTube, também pediram nas redes sociais, já falaram sobre isso, e eu decidi então fazer os meus 5 livros favoritos da vida. Foi difícil parar para pensar e ver quais eram os meus livros favoritos, mas aqui estamos. Então, vamos para o primeiro. E o primeiro é Meu Pé de Laranja Lima, do brasileiro José Mauro de Vasconcelos. Quem não leu Meu Pé de Laranja Lima, leia Meu Pé de Laranja Lima. Ele é primeiro que tá em ordem de gostei mais e gostei menos? Isso. Ah, tá. Ele foi o primeiro, sério? Uhum. Achei que você tinha no solidão. Eu achei também, mas não. O que eu tô falando agora? Leia. Leia Meu Pé de Laranja Lima. Simplesmente porque leia Meu Pé de Laranja Lima. Eu sei que todo mundo tem um livro favorito, diz para as pessoas assim, leia este livro. Mas, além de eu considerar que seja um dos melhores livros brasileiros, e sim, desculpa para quem gosta de Machado de Assis, mas nem chega aos pés de José Mauro de Vasconcelos. É um livro de muita boniteza, é um livro de singelo. Para quem não sabe, trata da história um pouco biográfica do próprio José Mauro de Vasconcelos, falando sobre a infância dele, né? Então acompanha o Zezé, apelido para José, passando de um momento de uma infância inocente para uma infância crítica das condições de vida que ele vivia. Então a gente embarca ali num momento Brasil pré-era Vargas, de muita pobreza, muito mais que hoje, de uma criança inocente aprendendo a ler o mundo. E o livro é uma montanha-russa de felicidade, tristeza, e a gente vai assim, né? Então é um livro que eu recomendo muito, inclusive para pessoas que estão começando a ler, né? Crianças, jovens que estão começando a ler, pessoas que não leem há um tempo e pessoas que querem se reconectar com a sua infância, talvez, querem sentir algo pela infância. É isso, Meu Pé de Laranja Lima. O segundo livro, como não podia deixar de ser, é do Paulo Freire, né? Opa! O segundo livro, como não podia deixar de ser, é do Paulo Freire, A Sombra desta Mangueira. Por que eu trouxe esse livro aqui como meu segundo livro favorito? As pessoas podiam pensar, mas Paulo Freire não é o autor favorito? É o autor favorito brasileiro. Mas muita gente me pergunta, pelo meu estudo em Paulo Freire, Leonardo, por onde eu começo a ler Paulo Freire? Antigamente eu dizia, vai por Pedagogia da Autonomia, vai por Professora Cintia Não, porque Pedagogia do Oprimido é mais denso, né? É uma obra mais completa. Hoje eu digo, vai por A Sombra desta Mangueira, porque para mim é o melhor livro do Paulo Freire. E eu digo isso com inteira confiança do seguinte, primeiro, este aqui é o último livro. Foi o livro que ficou incompleto, quase que incompleto, né? Foi dos últimos textos que ele escreveu, que foram organizados pela Ana Maria Araújo Freire. Então, a gente tem uma análise um pouco mais atual do Paulo Freire. Isso aqui já era 1995, 1996, então ele já estava analisando temas como o neoliberalismo, como o declínio das esquerdas no Brasil, por exemplo, com a modificação do campo político, com várias coisas que estavam acontecendo no Brasil naquele momento e que, francamente, lendo, parece que ele está falando com a gente hoje. Além do fato de que ele relembra um pouco da vida dele, do exílio, parece uma conversa, por isso que se chama A Sombra desta Mangueira. Parece que a gente está dialogando com o Paulo Freire embaixo da árvore. E para quem nunca leu Paulo Freire e que tem curiosidade, não é um livro complexo, ele está fazendo um diálogo com o leitor, então é muito simples de embarcar e entender o que o Freire está falando. Como não podia deixar de ser, eu sempre falo nas minhas redes sociais do Garcia Marques, 100 Anos de Solidão. Eu considero que 100 Anos de Solidão seja o melhor livro latino que eu já li, e desculpa para pessoas que gostam de outros autores latinos que são mais cultzinhos assim. Mas o Gabriel Garcia Marques, eu li ele a primeira vez quando eu tinha 15 anos de idade, justamente 100 Anos de Solidão, o livro favorito do meu pai, e ele me indicou para ler, e na época eu li e não entendi bulhufas. Eu li o livro assim e disse, o cara tá falando do Aureliano José, do José Aureliano, e do Arcádio José, e do José Arcádio, e da Úrsula Amaranta. O negócio era uma bananada assim, uma loucura toda. Porém, 100 Anos de Solidão é um livro que vai crescendo na gente, e que acho que dada a sua ênfase na solidão e na vida de muita gente, no misticismo que o Gabriel Garcia Marques traz, ele é um livro que muda conforme a gente lê. Então eu li a primeira vez quando eu tinha 15 anos,
Depois eu reli alguns anos atrás, com 22 anos, eu acho que foi, talvez, tenha tido um contato de novo. E eu li ano passado, né? E li esse ano uma versão em espanhol também. Então eu fui tendo outras perspectivas, de uma perspectiva de adolescente, uma perspectiva de jovem adulto, uma perspectiva de hoje de um homem que é pai, enfim. E é isso, o Garcia Marques ali está falando sobre a América Latina na sua ênfase, a pobreza, o senso comum, as coisas mirabolantes, a forma de resolver tudo pelo mundo mágico, pela crença, enfim. É um livro latino, para pessoas latinas, por isso que eu gosto tanto e que nos diz muitas coisas. O próximo livro que eu tenho aqui é um conto de Natal, aqui um livro inglês, né, fora da América Latina. Eu acho que um conto de Natal, eu li ele mais ou menos que empurrado assim, né, então, mas eu já conhecia alguns filmes baseados, já tinha visto, por exemplo, os Fantasmas de Scrooge, né, que é um muito famoso, com Jim Carrey e tal, então eu conhecia a história. Mas eu li um conto de Natal pro meu filho, e aí eu passei a gostar muito do livro e eu leio ele todo ano, desde então, no Natal, porque ele é um livro que é uma crítica contundente e incrível ao capitalismo, na sua ênfase, né? O Charles Dickens vivia aquela situação da Revolução Industrial, via a pobreza diretamente e ele criou um livro para tentar comover minimamente a burguesia e as camadas dominantes dos meios de produção, mostrando, olha, isso aqui é o que vocês fazem. Né? Então tenham pelo menos uma trégua em uma data do ano. Ele criou o Natal, que é um dos maiores símbolos capitalistas. Acabou saindo pela culatra, como é a ideia de grandes revolucionários, tal como Che Guevara, que virou um dos caras mais estampados pelo capitalismo, vendido enquanto bottom, bandeira, chapéu, enfim. E o Dickens acabou criando um Natal, que é a data mais capitalista do mundo ocidental. Porém, o livro ainda é lindo, ainda é bonito para a gente pensar essas relações e daqui a pouco rever também a nossa posição frente ao capitalismo numa época de irmandade e pensar, opa, será que eu não posso transformar o Natal em algo solidário, não capitalista e parar de comprar bugiganga feita em massa? Bueno, para finalizar a lista, e por isso que eu deixei mais ou menos de último, que era um pouco gringo também, um livro gringo, né, da Harper Lee. É um clássico moderno, O Sol é para Todos, que trata da história da Scout Finch, do Atticus Finch principalmente. Para quem não sabe, brevemente, ele é um livro em que o pai da personagem principal, a gente acompanha tudo pela visão de uma criança, que é a Scout, uma menina, numa cidade do sul dos Estados Unidos, na década de 40, então muito, muito racista e muito preconceituosa. E a gente acompanha o pai dela, um homem bastante progressista, defender um homem negro da acusação de estupro de uma mulher branca. E a gente acompanha ela entendendo o que é racismo, entendendo aquela sociedade que ela vivia, entendendo a injustiça que estava sendo feita com aquele homem. Então é um livro que aborda muitas temáticas, aborda as temáticas sobre a infância, sobre violência infantil, sobre violência contra a mulher, mas principalmente sobre o racismo, né? E tem um personagem maravilhoso que é o Atticus Finch e que tem uma fala, tem uma citação dele que eu guardei comigo, não é exatamente assim, mas eu vou tentar reproduzir, que é quando ele diz pra ela, né? Perguntam pra ele por que ele tá defendendo, se vai ser um caso perdido e tal. E aí ele diz que não é porque nós já perdemos que a gente deve deixar de lutar por aquilo que a gente acredita. Então a gente se apaixona pelo Scout tanto quanto a gente se apaixona pelo Zezé, apesar de Meu Pé de Laranja Lima ser mais infantil, assim. Então tá aqui outro livro que é meu favorito. Todos os teus favoritos têm adaptações. Meu Pé de Laranja Lima tem filme, novela. Um deles não tem ainda. Qual? 100 Anos de Solidão. Vai ter? Já tá em produção? Não! Todos. A Sombra dessa Mangueira vai ter também. Sim, é o que eu tô dizendo, né? Estão produzindo o filme do Paulo Freire, é mais baseado na Sombra dessa Mangueira. Que desgraça. Bueno, gente, esse foi o vídeo dessa semana. Se você gostou, deixa o gostei aqui embaixo, se inscreve no canal. E me conta aí nos comentários quais são os seus 5 livros favoritos da vida. É isso aí. Uma lua, um queijo e um beijo.